na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Os irmãos estavam falando da luta e da dificuldade. O nosso segundo neto, o Natan, que a gente considera como o filósofo da família e atleta também, mas ele, quando era menor, bem criança, ele dizia que a luta é grande, mas a vitória é grandona. Então, ele não sabia falar grandona, falava grandona. E a luta é grande, mas a vitória é grandona. E eu quero ler com os meus irmãos esse texto para falar sobre a vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus. E vou ler o texto, os primeiros 12 versículos. E peço que a igreja atenciosamente acompanhe. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, os primeiros 12 versículos, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém. E graças a Deus. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua santa palavra nesta noite. Uma vida que agrada a Deus. Paulo está dizendo que a gente deva fazer cada vez mais aquilo que já aprendemos. A vida do crente é uma vida de cada vez mais. Mas eu oro, ore mais. Mas eu contribua mais. Mas eu tenho compromisso com a igreja regularmente, tenha mais. Quando Paulo fala aos irmãos de Tessalônica, porque eles estavam passando por uma luta, Paulo teve que sair de lá fugindo. Porque perseguidos os judeus que não creram, ele foi para Bereia, o povo, os judeus perseguiram ele também. Mas então ele escreve essa carta, tomando conhecimento através de Timóteo, e ele nos ensina
que devemos, o primeiro versículo, ele é fundamental em tudo, porque ele diz: de que maneira convém andar e agradar a Deus. Nosso compromisso não é agradar aos homens, nosso compromisso não é agradar ao sistema, o nosso compromisso é agradar a Deus. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada ao diabo. Ou a gente faz a vontade de Deus, ou não. E Paulo está dizendo, aquilo que eu tenho ensinado a vocês, que vocês sabem, que seja assim andai e continueis a progredir cada vez mais. Então, nós temos, quando Deus, na eternidade passada, estabeleceu o seu propósito, e em Isaías, no capítulo 46, versículo de 1 a 8, o profeta transmite a palavra de Deus dizendo, na conclusão, aquilo que eu planejei, isso eu farei. Então o propósito de Deus vai ser realizado sempre. O propósito de Deus na minha vida, na sua vida, será realizado, é a vontade de Deus. Para isso, precisamos entender a vontade de Deus, para que a nossa vida agrade a Deus. As nossas posições, a nossa maneira de viver, agrade a Deus. E, como disse no início, a luta é grande, porque agradar a Deus rompe com tudo aquilo que se manifesta ardilosamente para nos derrubar. Lá no Jardim do Éden, quando Deus estabeleceu, organizou, criou aquele lugar maravilhoso para as suas criaturas, para Adão e para Eva, ele disse para Adão, Adão, você vai lavrar e cuidar daqui da terra, e vai comer de tudo, tem peixe, tem caça, tem fruto, tem tudo, porque Deus, quando ele estabeleceu a criação do homem lá na eternidade passada, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando ele estabeleceu, ele viu todas as coisas, porque o atributo moral de Deus, da onipotência, onisciência, onipresença, que não transferiu aos homens, à criatura, ele sabe de todas as coisas, então ele sabia de tudo que ia acontecer, mesmo, mas ele falou, vou manter o meu propósito de criar o homem, porque aquilo que eu planejei, eu farei. Então Deus, da mesma forma que ele planejou em fazer, sabendo das dificuldades do pecado, Deus organizou a vida do homem e através da família, para que vivesse uma vida que pudesse agradar a Deus. Quando ele disse para Adão, coma de tudo, viva bem, só tem uma coisa, não coma desta árvore, não coma do fruto desta árvore. Exatamente daquela árvore aconteceu. Tinha tanta árvore para comer, o fruto de tanta árvore, meu Deus do céu. Aí chega a serpente, né? Na verdade Satanás, na serpente, e fez uma pergunta para a Eva. O que foi mesmo que Deus disse para vocês? E a Eva falou de uma forma meio complicada, mas ela falou, e Satanás disse, não é verdade. Ou seja, ele estava dizendo, Deus é mentiroso, não é isso. Ao contrário, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Você vai conhecer as coisas do bem e do mal, paraná, papá, papá, papá. A mulher gostou daquela conversa, gostou da palavra, gostou da árvore, comeu e ofereceu ao seu marido, e ele também comeu. E Deus sentenciou os três, sentenciou o homem, sentenciou a mulher e sentenciou a serpente. Dali para frente, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus. Precisava então de que alguém
pudesse fazer esse retorno, esse elo, voltar, porque como o pecado afasta o homem de Deus, é preciso então que ele se aproxime de Deus e que tinham esse interface. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, viu que todos pecaram, então não tinha como alguém humano, como nós, pecadores, fazer esse trabalho. Então Deus chamou o seu filho e o seu filho, aceitou a missão. Deus enviou, Jesus aceitou a missão de morrer por nós. Nós estamos aqui não porque alguém disse que é bom ser crente, ou que vai ganhar um bom salário, que vai ter uma boa família, não. Nós estamos aqui porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus mudou a nossa vida. Jesus nos deu o direito de vida e o direito da salvação, se assim nós caminharmos. Jesus morreu em nosso lugar. E próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas que todos procuram, que acabei de falar, a própria necessidade da vida, vos serão acrescentadas. Uma vida que agrade a Deus está desassociada das coisas que nós necessitamos para viver. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando aconteceu tudo isso, Deus organizou a vida para que todos tivessem. Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não criou o homem e deixou ao léu da natureza da vida para se virar. Se vira nesta vida, não. Deus organizou a vida do homem. Criou o homem, criou a mulher, casou os dois e mandou que crescesse e multiplicasse. E abençoou não somente aos dois, como abençoou também toda a sua descendência. Nós estamos aqui por causa da bênção de Deus que veio na manifestação de Deus quando casou Adão e Eva. E Deus, quando organizou, Ele estabeleceu ordens na família. Antes da gente casar, antes da gente existir, Deus já havia estabelecido ordem na família. Atribuições ao marido, atribuições à mulher, atribuições aos filhos, atribuições aos pais. Ninguém aqui vive de qualquer maneira. Aqui ninguém vive ou deva viver de qualquer maneira. Houve uma época que o povo hebreu vivia de qualquer maneira, fazia o que queria. Pintava e bordava, porque se a gente não tiver ordem, ou então a autoridade sobre nós, meus irmãos, nós viveremos de qualquer maneira, não temos compromisso. Isso é dado à vida pagã. Quando nós nos convertemos, vimos uma grande diferença, porque diante de Deus, temos a presença de Deus que nos submete à autoridade do próprio Deus. Anteriormente, não tínhamos esse compromisso. E então, Deus organizou a família. Falou assim: vocês vou fazer, mas não vou deixar vocês de qualquer maneira. Ao marido ele diz: marido, ame sua mulher da mesma forma como Cristo amou a sua igreja ou a sua noiva. Qual foi o amor de Jesus para a sua noiva? Qual foi o amor do noivo para a sua noiva na tipologia bíblica? O amor de morrer, o amor de sacrifício, o amor de dar. Então, ao marido, Deus diz: ame sua mulher. E sempre nas orientações de Deus para nós, há a relação, faça assim da mesma forma que você faça com Deus. Ame a sua mulher
do jeito que Jesus amou a igreja. Para a mulher, Deus disse: sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Aos filhos diz: sujeitai-vos aos vossos pais, obedeceis, porque isso é agradável ao Senhor. Então, tudo na nossa vida está relacionado com a vontade de Deus. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que submete aos desígnios do nosso Deus. Então ele disse ao marido, disse à mulher, disse aos pais: pais, não irritei os vossos filhos, para que não traga problemas. Filhos, obedecei aos vossos pais. Então, meus irmãos, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Nós temos que lutar por ela. Aqui temos, eu coloquei aqui algumas coisas na minha colinha, né? Primeiro, vamos falar das facilidades e das dificuldades. Não é difícil. Duas coisas importantes para nós: o que não é difícil e o que não é fácil. Vou usar nessa linguagem: o que não é difícil e o que não é fácil. O que não é difícil para nós? Falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, visto que nós mesmos somos frutos desse amor, principalmente para aqueles crentes que têm facilidade de comunicar. Isso não é difícil, nós podemos falar. Eu diria até que está na linha direta do subjetivo. Você fala, as pessoas aceitam, você tem facilidade. Outra coisa que não é difícil: escolher uma igreja de nossa preferência para frequentar, porque o que não falta é igreja, ou templos, ou denominações espalhados por esse Brasil afora. Nós estávamos até comentando, eu, a pastora e a minha esposa, que hoje tem muito crente, todo mundo já conhece, já se tornou uma coisa, o evangelho se tornou conhecido, a tal ponto que nego faz o que quer, do jeito que quer e da vida que quer. É fácil também escolher, não é difícil. Também não é difícil ser conhecido como crente, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, parentes, amigos, principalmente para aqueles que se identificam como tal. Ou seja, não sendo crentes secretos. Tem aqueles que são secretos, ninguém conhece. Mas não é difícil ser conhecido como crente. E também não é difícil frequentar regularmente a igreja, participando dos cultos, ofertando, cooperando com a expansão do reino de Deus, e até trabalhar em algum departamento. Não é difícil. Agora, não é fácil. E antes de dizer o que não é fácil, quero me referir a um episódio de Jesus em Cafarnaum. Jesus, quando saiu de Nazaré, ele escolheu a cidade de Cafarnaum como a sua cidade. Ele ia, voltava ali no meio, na região da Galiléia da Judéia, e voltava para Cafarnaum. E num desses dias, Marcos registra que Jesus, estando em Cafarnaum, numa casa em Cafarnaum, havia um paralítico, e 4 pessoas pegaram esse paralítico e procuraram levar aos pés de Jesus. E quando eles tentaram entrar pela porta, não conseguiu. Foram pelas laterais, as janelas, também não conseguiu, porque estava muita gente. Então eles subiram até o telhado, fizeram um buraco e conseguiram colocar aquele paralítico aos pés de Jesus. Se aquele buraco que ele tivesse feito no telhado fosse um pouco mais distante, complicaria mais ainda, porque tem muita gente, mas abriu o buraco aonde estava Jesus e colocou o paralítico aos pés de Jesus. E Jesus, vendo a fé dos que levaram, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoado estão os teus pecados. Ali havia um grupo tinha todo tipo de gente, e havia aqueles que procuravam atacar Jesus, os curiosos e críticos, não tão diferente dos dias de hoje. E eles arrazoaram em seu coração, criticando Jesus, dizendo: quem é ele que pode perdoar senão Deus? Ele não conhecia Jesus, que é Deus. Jesus, conhecendo o coração deles, disse àquele grupo: por que vocês arrazoais em vosso coração a respeito disso?
O que é mais fácil? Jesus perguntou àqueles críticos. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda? O que é mais fácil? A pergunta está lançada nos nossos dias. O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer a um paralítico para que ele se levante, tome a cama e vá embora? Mais fácil, então, é dizer a qualquer pessoa, perdoados estão os teus pecados, porque é subjetivo, ninguém sabe o que aconteceu, é fácil falar. Agora, no reino, as coisas fáceis não têm valor, as coisas fáceis todo mundo faz, as coisas fáceis qualquer uma pessoa faz. Agora, as coisas difíceis, só aqueles que confiam em Deus. E Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, toma tua cama, levanta e anda, e assim aconteceu, porque não é fácil, é questão de fé. Então, o fácil não tem valor para Deus. Agora, o que não é fácil, ou é difícil, se libertar dos desejos pecaminosos, viver uma vida de oração, praticar a leitura da Bíblia. Ainda momentos antes aqui, tem a festividade do círculo de oração, a convocação, vamos orar, vem estar. Meus irmãos, não é fácil, não é fácil. Não é fácil libertar dos desejos da carne, não é fácil viver uma vida de oração, não é fácil praticar a leitura da Bíblia. Duas coisas que nos sustentam na vida, irmão, é a leitura da Bíblia, é o conhecimento da palavra de Deus e a oração. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com a gente. Quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. É isso que nos sustenta. Não há uma família vitoriosa se ela não tem a palavra de Deus dentro da sua casa e uma vida de oração. Existe família que não oram junto em nenhum momento. Tem casal que não ora. Eu e a Nena, nós praticamos aqui o nosso jeitão de orar. De manhã, nós não oramos juntos, porque eu acordo primeiro, bem cedo, preparo tudo, e ela continua na horizontal, porque ninguém é de ferro, né, meu irmão? Então, ela permanece na horizontal, né? Eu ainda dou uma de enfermeiro de dia, porque nós, depois de uma certa idade, tomamos uma medicação continuada, porque é que são as coisas, né? É 1, 2, 3, 4, 5 remédios, não sei o que vai e tal. E de manhã ela tem um remédio que tem que tomar em jejum. Quem é? O enfermeiro de dia vai lá e fala, não precisa nem abrir os olhos, abra só a boca que eu ponho ali dentro e continue dormindo. Não oramos juntos, mas ela faz a sua oração e eu faço. Essa oração que a gente diz sistemática, não é uma oração que você sai na rua e está orando. Eu quando saio de minha casa, que vou para o meu escritório, que eu vou a pé, uns 15 minutos, vou orando, vou falando em língua, vou lembrando das coisas de Deus, e pedindo a Deus que me ajude, vou orando, cantando. À noite, porém, antes da gente dormir, isso nós fazemos há muitos anos, nós oramos juntos, e oramos pela família, oramos pelos filhos, oramos por tudo. Às vezes nos observamos, nós temos 3 filhos casados, são 3 famílias, e fica mais difícil a união, os encontros, que eu quero dizer. Então, nós sabemos como é que um está lutando, aquele negócio, e nós estamos orando. À noite nós oramos, antes de dormir, nós oramos juntos. Tem casal que não ora. A gente, quando começou a orar na nossa vida, há 40 e tantos anos atrás, 49 anos, quando nossos filhos apareceram, porque a gente só pensava em ter filho, né? 4 filhos assim, foi 1, 2, 3, assim, um atrás do outro. Nós não tínhamos televisão, na televisão era Zenit. Lembra da televisão Zenit, aquele troço de válvula? Quando queimava, acabou, não tinha jeito, a gente ia dormir. Dormir não, a gente ia fazer filho, porque o nosso interesse era fazer filho. Que coisa, rapaz, não é brincadeira não. A gente orava com os nossos filhos, orava com os
Quando tinha já 4 filhos, nós orávamos com os 4 filhos. O mais novo, nós fazíamos aquele rodízio de oração. O mais novo, quando ele ia orar, já estava dormindo. E ficava assim, chegava assim todo, já quando chegava no Júnior, que tem hoje 40 anos, já estava dormindo. Quando nós tínhamos alguma campanha de oração que nós fazíamos em prol de alguma coisa, eu lá na empresa onde eu trabalhava, ia para o banheiro naquele horário e ela ficava com os filhos em casa, no mesmo horário. Eu lá e ela com os filhos aqui, orando. Os nossos filhos foram criados na escola dominical. Eu vi aqui a convocação, escola dominical. E criado na escola dominical. Eu, quando fui presidente da UMADER, eles não gostavam de viajar com a gente, porque eu viajava. E aí, no domingo, perdi a escola. Não é fácil viver uma vida de oração. Agora, é fácil isso? Estou falando aqui, parece que é fácil. Não é fácil. Porque as coisas são difíceis. Para servir a Deus não é fácil. Para servir a Deus, para conquistar o reino é conquistado à força, meus irmãos. Nós temos que romper com esse sistema que está aí, está tomando nossa família, que está tomando a sociedade. Nós estamos vivendo uma época, nos nossos dias mais recente, que está botando a igreja na prova. Nós agora temos que dizer que somos crentes e provar que somos crentes, servindo a Deus. A igreja precisa fazer diferença, e nós começamos pela nossa família. O salmista, o rei Davi, no Salmo 101, ele disse: eu vou mudar a minha maneira de viver e vou começar pela minha família. Davi teve dificuldade com família, como todos nós temos. Família é tudo igual, a luta é grande. Quando eu penso que Deus, Ele resolveu juntar 2 pessoas e formar uma família, cara, diz assim, ó, vocês 2 serão um só num corpo. Gosta de maluco, cara, não pode ser. Mas só quem faz isso é Deus. Ninguém faz mais isso. Só Deus que junta um homem e uma mulher para viver de acordo com a vontade dEle. E viver no plano e construir uma família numa vida que agrade a Deus. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. Porque faria de qualquer maneira, mas Deus está no controle. Uma outra coisa que não é fácil, mudar de comportamento, obedecer a Deus, vencer a nós mesmos, deixar de mentir. Hoje de manhã na escola para os novos convertidos, eu falei, cara, o que a gente mente é brincadeira. E a mentira, o pai da mentira é o diabo. E a gente mente. E o pai da mentira é o diabo. E a gente mente. Eu estou vendo uma demanda aí com uma instituição evangélica. E o cara dizendo que não fez, e é crente, ligado a uma grande denominação, e dizendo que não fez. Eu falei, meu Deus, o diabo é o pai da mentira. E se eu minto, estou fazendo a vontade de quem? Do diabo. E o texto diz aqui, viva uma vida cada vez mais que agrade a Deus. Aleluia. É muito difícil deixar de mentir. É muito difícil vencer a nós mesmos. É muito difícil. Vencer a nós mesmos, então, a gente é capaz de resistir até o diabo, mas a gente não consegue vencer a nós mesmos. A vontade pessoal, ela domina, suplanta até a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude a vencer a nós mesmos, aquela vontade, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Deus disse, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A coisa é muito mais alta. A vontade de Deus deve prevalecer. Mudar de comportamento, mudar. Quando a gente ouviu falar de Jesus, através de folheto, através de convite, entramos num templo, entramos numa igreja,
que abraçamos, que gostamos e que aceitamos Jesus, foi gerada uma fé. Essa fé foi gerada pelo Espírito Santo, a fé salvadora. E por causa dessa geração de fé dentre nós, é que nós aceitamos a Jesus. Porque uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. A outra é habitar em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a outra é conduzir a igreja. O Espírito Santo é quem nos conduz. Um dia, quando o pai disser ao filho: filho, está na hora de buscar a tua noiva e a tua igreja, e tocar aquelas trombetas todas que dizem, quando descer, o Espírito Santo vai conduzir esta igreja aos ares, ao encontro do seu noivo, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Uma vida que agrada a Deus. Então o Espírito Santo gerou fé em nós, nós abraçamos a Deus, nós abraçamos o plano de salvação em Jesus, e quando nós abraçamos esse plano de salvação, temos uma nova vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Não é nova que fez operação, como é que dá o nome esse negócio de plástica? Não. Senão, meu irmão, Deus estava doido, porque tinha muita plástica para fazer. Mas não é. Não é mudança corporal, não é mudança de nome, não é mudança de emprego, não é mudança de família. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Nós somos da novidade de Deus. Então nós temos uma nova vida. E essa nova vida, ela é vivida para agradar a Deus, não é para outra coisa. Então nós temos o lar, temos a sociedade e temos a igreja no nosso convívio. No lar, como já disse, onde tudo começa. Davi falou: vou começar pela minha casa. Uma vida de sucesso começa pelo lar. Uma vida de insucesso está marcado o início do lar. Tudo é na nossa casa, não é na igreja. É muito bom o pastor ver aqui todo mundo falar: fulano está aqui, que bom, tal, mas ele está aqui só na aparência. Tem gente que tem vida em casa diferente da vida da igreja, diferente da vida da sociedade. 3 vidas, nenhuma delas agrada a Deus, porque a vida que agrada a Deus começa em casa, começa na construção da nossa família, começa no respeito às pessoas. Como é que nós vamos desrespeitar alguém, meus irmãos, que Deus amou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus amou a todos de uma tal maneira, como é que nós vamos desamar alguém que Deus amou e alguém que nós escolhemos? Porque casamento é uma escolha. Assim como nós cremos que Deus fez a mulher para o homem, quando Deus olhou lá Adão, na solidão, Adão estava lá colocando o nome de todos os viventes lá, os seres. Deus olhou, eu imagino, conjecturando aqui do meu jeitão, Deus olhou e falou assim: Adão está só. E ele disse: não é bom que o homem esteja só. Gente, essa é a expressão mais forte que eu já vi para nós. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. Adão ficou doido quando viu aquela mulher. Osso dos meus ossos, tal. Porque Deus faz assim, Deus faz o melhor. Deus faz o melhor para nós. Eu estava conversando com alguém e falei: mas será que Deus vai fazer coisa ruim? Não, Deus nunca fez, nunca fará. Todos os erros e todas as mazelas são produtos da nossa maneira de viver. Uma vida que agrada a Deus. Por isso que eu digo que Deus fez a nena para mim, porque Ele fez a mulher para o homem.
Como é que, se Deus amou o mundo de tal maneira, eu vou desrespeitar alguém que eu escolhi? Pode ser que o marido diga assim: mas pastor, você não conhece a mulher que eu tenho. Meu irmão, foi você que escolheu. Lascou-se. Se for a mulher, foi você que escolheu, pô. A vida é uma escolha. E isso é uma liberdade que nós temos. Deus deu isso para nós. Eu digo sempre o seguinte: se você escolhe, se a gente escolhe, Deus abençoa, põe a mão. Escolheu, Ele põe a mão, porque é nosso. Que Deus nos ajude. É difícil, não é fácil gostar de quem não gosta da gente. Então isso aqui é duro. Quando Jesus falou assim: ame os seus inimigos, amar os amigos é fácil. Todo mundo, ele fala assim: o ímpio também ama, né? Agora, amar o seu inimigo, Senhor, tem misericórdia, isso aqui não é fácil não. Gostar de quem não gosta da gente, meu Deus, tem misericórdia. Leva mal não, Deus, não é brincadeira não, mas está escrito: ame os seus inimigos. Uma vida que agrada a Deus. Nós vamos vencer para o dia do arrebatamento, porque nós entendemos a palavra de Deus. Quando Jesus encerrou o sermão do monte, no capítulo 7 de Mateus 5, 6 e 7 fala do sermão. No encerramento, capítulo 7, versículos 20 até o final, ele disse, reuniu o pessoal e falou assim: olha, todo aquele que conhece a minha palavra e pratica, vou comparar a uma pessoa prudente, ao homem prudente, que construiu a sua casa na rocha, que na tipologia bíblica é Jesus. Veio a chuva, vieram tudo quanto é problema, doido para cima e para baixo, crise, desemprego, problemas de toda a ordem, mas a casa não caiu porque estava firmada na rocha, disse Jesus. E todo aquele que conhece a palavra e não pratica, comparo como um homem insensato, doido, sem responsabilidade, que construiu a sua casa na areia. Os problemas foram os mesmos. O que aconteceu com o prudente, aconteceu com o imprudente, porque família é a mesma, muda só o endereço, os problemas são iguais. Mas aquele que não que construiu na casa na areia, veio a chuva trovoada, veio todos os problemas, tal, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Jesus concluiu assim: foi grande a sua queda. O que me chama a atenção é essa conclusão de Jesus: foi grande a sua queda, porque cair, todos podem cair, sujeito. Agora dizer, a queda foi grande, tem muito significado para a gente refletir sobre a nossa vida, porque pode ser uma queda que apenas corte um dedo, ou que arranhe o joelho, pode ser uma queda que quebre um dos nossos membros, pode ser uma queda que a gente desmaie, ou pode ser uma queda que leve a óbito. Vai depender de como nós estamos vivendo. Uma vida que agrada a Deus. Não é fácil glorificar a Deus na hora da adversidade. Pô, é brincadeira, chamar para eu dar glória a Deus na hora da adversidade. Em todo o tempo, dê glória a Deus, regozijai-vos sempre, regozijai. Irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. É difícil glorificar a Deus. Eu vejo pessoas questionando Deus por causa dos problemas, mas Deus não criou os problemas. Os problemas são nossos. Os problemas são todos da sociedade. Deus permite tudo isso. E para nós, a igreja, a permissão de Deus é para que o nome de Jesus seja glorificado. É para a vitória, não é para a derrota. A luta que nós passamos e que vamos vencer
em Cristo Jesus não é para derrota. Nós somos mais do que vencedores por aquele que em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a nossa família é o ponto inicial de tudo. Quando Paulo está dizendo aqui, voltando ao início, vivei uma vida que agrade a Deus. E ele fala, cada um de vós saiba possuir, porque a vontade de Deus é a santificação. Ninguém oprima, ninguém engane, porque Deus é vingador. Deus não nos chamou para a imundícia. Quem despreza o que está escrito, não despreza o homem, despreza a Deus. Não é fácil. Concluindo aqui, e aí, o grande desafio dos crentes, viver essa nova vida de modo que agrade a Deus. Esse é o nosso grande desafio. E o Senhor está conosco. Ele não... Há um comentarista que ele diz o seguinte: portanto, nós devemos ser santos. E se devemos, podemos. E se podemos, precisamos. E se precisamos, seremos. Nós seremos. Em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. A igreja do Senhor Jesus, ela está no controle de Deus. Basta que a gente, porque quando Paulo diz que todas as coisas conjuntamente, conjuntamente contribuem para o bem daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos. Todas as coisas conjuntamente contribuem para o nosso bem. Nada é por acaso. Vamos entender qual é a vontade de Deus, o que é que Deus está querendo de nós, o que é que nós precisamos rever, o nosso conceito, a nossa maneira de viver, o que é que nós estamos fazendo que desagrada a Deus, porque se desagrada a Deus, não está agradando. E Paulo está dizendo, faça isso para que cada vez mais você possa agradar a Deus. Faça isso para que cada vez mais você possa agradar a Deus. Pedro, quando ele escreve na segunda carta, no capítulo 1, ele faz o que eu considero como uma escada da vida, que ele diz, acrescente a sua fé a virtude, e vai fazendo. Ele diz no final, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Fazendo isto, nunca, esse nunca aí, esse advérbio de tempo, nunca mesmo, porque aquilo que Deus diz é para acontecer. Não podemos ouvir o que a serpente disse para a mulher, Deus está mentindo. Deus não está mentindo aqui. Nós repreendemos qualquer que diga que Deus está mentindo, porque Deus não mente. A serpente vem para dizer, não é isso, você pode tropeçar, você pode ter um deslize. Não, nós não podemos. Se tivermos deslize, voltemos para Deus, mas nós não podemos, porque está dizendo, se vós cada vez mais firme procurar fazer a vossa vocação e eleição, disse o apóstolo Pedro, nunca, jamais tropeçarei. Aleluia! Glória a Deus! Nunca, jamais tropeçareis. Quem está dizendo é Deus. E a mesma forma como Deus disse para Adão, lá no jardim, e veio o diabo para contradizer o que Deus disse, dizendo que Deus havia mentido. Deus não mente. Se está escrito isso aqui, vai acontecer na nossa vida. Para isso nós precisamos fazer cada vez mais. Fazer cada vez mais. A nossa vida é do mais. Mais para Deus. Mais para Deus. Mais para Deus.
Está cansado? Não, é mais para Deus. É mais para Deus. É mais para Deus. O que eu devo fazer? É agradar a Deus. É agradar a Deus. Meu irmão, a gente faz cada coisa para os ímpios que são nossos superiores, para a gente não perder o emprego, para a gente não perder uma prova. A gente faz cada coisa e para Deus, menos. Mas a Bíblia está dizendo que para Deus, mais. Para Deus, mais. Mais. Diga comigo, mais. Para Deus, mais. Para Deus, mais. Para Deus, mais. Para Deus, mais. Vamos aplaudir Jesus. Digno de toda honra e de toda glória. Aquele que vive e reina está no controle. Morreu, mas ressuscitou. E intercede por nós. E o Espírito Santo está aqui conduzindo a igreja. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Nossa família, ninguém vai se perder. Nenhum membro da nossa família se perderá. Nós oramos, eu e a Nena, dizemos: Senhor, nós geramos filhos para povoar os céus. Não geramos filhos para o inferno. Nenhum membro da nossa família vai se perder. E eu declaro isso em nome de Jesus. A nossa família está nas mãos de Deus. Para isso, o texto diz, concluindo, a Nena não gosta que eu falo assim. Quando eu falo assim, concluindo, é para concluir mesmo. Porque esse negócio de concluindo, aí leva 200 minutos, estou acabando, aí até que termina a outra mensagem. Então, eu estou concluindo, Nena. Para ela ficar tranquila. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, recebeu de Paulo uma palavra forte, recebeu de Paulo uma palavra verdadeira, recebeu de Paulo algo que conforta o coração, assim como recebeste de nós, quando lá ele esteve, em Tessalônica, que foi perseguido, que botaram ele para correr, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Aleluia! Assim andai, para que continueis progredir cada vez mais. Hoje, a vida que nós levamos é uma vida de busca do sucesso. Até porque, quem parar, está perdido. Quem parar de estudar, está perdido. Tem que estar se atualizando, senão vem outro e ultrapassa. É uma luta para progredir cada vez mais. E na casa de Deus e para Deus, a gente não faz. Ou deixa de fazer, ou esquece de fazer. Paulo está dizendo, o que recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. O progresso do crente não está atrelado ao progresso da sociedade. O progresso da sociedade está atrelado ao progresso da igreja. Nós estamos vivendo uma época que a igreja precisa dizer que é igreja. Nós estamos numa época que a nossa oração tem sido: Senhor, a igreja brasileira, que são 53 milhões de crentes, espalhados nesse Brasil, 1/4 da população, é pouco, considerando esse mundo de gente, mas é uma igreja que, se orar, faz barulho no céu. Então começa por mim, começa pela minha casa. E eu digo, temos dito na nossa oração: Senhor, a tua igreja que milita nesta nação, ela será a ferramenta que Deus vai usar para mudar esta nação, para mudar a história do nosso Brasil, para mudar esse problema, essa corrupção, essa política que está desacreditada, tudo isso que está acontecendo, o alto índice de desemprego, alcançando as famílias, inclusive famílias de crente. Mas é a igreja que vai dizer: nós somos a igreja. Não é denominação que estou me referindo, a igreja do Senhor Jesus. A igreja. E vai começar por nós. Se nós orarmos em casa e lutar com os nossos filhos, entregando nas mãos de Deus, uma vida que agrade a Deus cada vez mais. Que Deus nos abençoe.